Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo aqui do canal Ideias Químicas, Foco na Questão, onde o objetivo basicamente está resolvendo, estudando a partir de questões extraídas principalmente de concurso público. Hoje eu não trouxe uma questão especificamente de um concurso público, mas essa questão poderia estar sendo abordada, estar sendo cobrada em qualquer uma prova discursiva de professor para nível superior. Essa questão aqui ela foi extraída da parte de exercícios integrados do capítulo 1 do livro Princípios de Química Questionando a Vida Moderna e Meio Ambiente, do Peter Atkins, que é um livro-texto que basicamente é contemplado em todos os editais aí para concursos públicos de professor de química. Sempre tem ali, ele está compondo a bibliografia básica. Bem, o exercício ele envolve que o conceito que a gente está estudando das propriedades periódicas, o conceito de afinidade eletrônica, que está dentro dos conteúdos que a gente está estudando nessa parte, ele envolve também transições eletrônicas e ele vai abarcar uma técnica aqui também chamada de espectroscopia de fotosseparação de elétrons. Então vamos lá, ler o enunciado e vamos partir para a resolução. Bem, a afinidade eletrônica de determinado elemento pode ser obtida por espectroscopia de fotosseparação a laser. Nessa técnica, então aqui essa parte vai descrever um pouco o que é essa técnica de fotosseparação. Nessa técnica, um feixe gasoso de ânions dos elementos é bombardeado com fótons de um laser. Os fótons ejetam elétrons dos ânions, né? Então os elétrons dos ânions vão ser ejetados e o elemento vai ficar no estado, vai ficar neutro novamente, e as energias dos elétrons são determinadas. Para a amostra do elemento em questão, então, ou seja, para esse exemplo, os fótons possuem um comprimento de onda de 1064 nanômetros. Então, a radiação incidente na amostra gasosa tem um comprimento de onda de 1064 nanômetros. E os elétrons que são ejetados ali do ânion são emitidos com energia de 0,37 elétron-volts. Estime a afinidade eletrônica do dado elemento. Então, pessoal, é um exercício que envolve muita interpretação, entender realmente os conceitos e integrá-los com outros conteúdos de química, certo? Então, vamos lá apresentar aqui. Eu vou apresentar um pouco dessa técnica para a gente ilustrar aqui visualmente o que trata essa técnica e depois partir para as equações que são necessárias para estar resolvendo o exercício. Bem, aqui nessa parte de cima, eu tenho uma amostra que semelhante, não é bem uma fotosseparação de elétrons, mas é uma técnica aqui de espectroscopia de ejeção de elétrons, que o funcionamento é basicamente o mesmo. A gente tem aqui um feixe de elétrons, certo? Um feixe de elétrons aqui, um feixe de laser, desculpa, um feixe de laser, que tem uma dada frequência que está representada pela letra V, e esse H aqui é a constante de Planck. Então, isso aqui representa a energia do laser. Então, tem um feixe de laser que vai incidir numa amostra. Nesse caso aqui é uma amostra metálica, mas no nosso caso vai ser uma amostra gasosa. Então, esse feixe de laser vai interagir aqui com os elementos do estado gasoso e vai ejetar seus elétrons. Esses elétrons aqui vão ser coletados dentro do equipamento e permitindo com que seja calculado a energia que esses elétrons foram ejetados. Então, aqui, só para a gente passar um outro desenho, para a gente ilustrar em nível subatômico, ali, submicroscópico, o que está acontecendo. Bem, aqui eu coloquei um diagramazinho de transição aqui de energia, bem simples. Aqui, essa seta aqui está representando o elétron que vai ser ejetado, o elétron do ânion. Aqui ele está no estado fundamental, né? Coloquei ele no estado fundamental. Essa onda aqui que eu desenhei, muito mal desenhada, diga-se de passagem aqui, ela representa o feixe de laser que está sendo incidido. Então, ela vai incidir no elétron, esse elétron vai ser excitado e vai sair do átomo, ou seja, ele vai ser ejetado para fora com uma energia, claro, ejetado para fora, né? Não pode como ser ejetado para dentro, ele vai ser ejetado com uma energia de 0,137 elétrons-volts. Nós vamos discutir aqui o que vem a ser essa medida de energia, elétron-volt. Bem, vimos a técnica, vimos o que acontece aqui, entender em nível submicro lá das transições eletrônicas. Então, agora vamos escrever as equações químicas aqui, que vão tentar direcionar para a afinidade eletrônica, que é o que pede. Esse X aqui, eu estou representando o elemento hipotético que a gente está pedindo, certo? Que a gente está utilizando na amostra. Então, eu tenho um elemento X, o ânion desse elemento, no estado gasoso, assim como descreve o
o enunciado, então um ânion no estado gasoso. Esse ânion tem seu elétron ejetado, então aqui esse E- representa o elétron ejetado, configurando então, tendo como resultado aqui no produto o elemento no estado gasoso, porém neutro, porque ele perdeu um elétron. Esse processo aqui, pessoal, os aspectos energéticos envolvidos nele, eu vou chamar essa energia, porque aqui tem uma energia, né? Existe uma energia necessária para estar retirando esse elétron, certo? Então, essa energia, eu vou chamar ela de E', com esse tracinho sobrescrito, só para diferenciar das demais energias aqui. Esse E', por sua vez, ele vai ser a energia da radiação incidente, que eu vou chamar de EI subscrito, esse EI, ou seja, a energia do feixe de laser incidente, menos a energia dos elétrons ejetados, ou seja, a energia que os elétrons saem. Essa diferença entre a energia incidente e a energia ejetada é a energia necessária para remover esse elétron. Bem, mas aí vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com afinidade eletrônica? Isso aqui está mais com cara de energia de ionização. Bem, realmente, né? Retirar um elétron de um átomo neutro. Aqui a gente não está tirando um átomo de um elemento neutro. A gente está tirando um ânion. Então a gente não pode falar que isso aqui é energia de ionização. Porque a gente está transformando um ânion, um íon, em um elemento neutro. Então a gente não pode falar que é energia de ionização, certo? Então por isso que eu chamei de E'. Mas se a gente inverter essa expressão, essa equação, a gente obtém a expressão que me dá o conceito de energia de afinidade eletrônica. Tudo que eu tenho aqui nos produtos, eu vou passar para os reagentes, tudo que eu tenho nos reagentes eu passo para os produtos. Então, eu vou ter o gás, né, a amostra do elemento gasoso, mais um elétron, formando o seu respectivo ânion no estado gasoso. E isso é o conceito aqui de afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica vai ser quando um elemento no seu estado gasoso, nele for adicionado um elétron, formando o seu respectivo ânion também no estado gasoso. Da mesma forma que aqui tem uma energia envolvida, aqui também tem uma energia envolvida. E essa energia, pessoal, ela é o inverso, ou seja, ela é... O inverso não, desculpa. Ela é menos a energia que a gente tem nesse processo aqui em cima. Porque a gente não inverteu a expressão. Se a gente inverte, eu vou inverter o valor da energia. Se aqui era E', aqui vai ser menos E', certo? Como se fosse quando a gente faz lei de Hess. Se a gente inverteu a reação toda, a gente vai inverter o sinal da grandeza energética aqui. Então, menos E. E esse menos E, pessoal, é justamente a afinidade eletrônica. Porque qual que é o conceito de afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica de um elemento não é energia envolvida, seja ela absorvida ou liberada, quando nesse elemento é adicionado um elétron. Então, veja bem, eu tenho um elemento no estado gasoso, um elemento aqui neutro, né? Não um ânion nem um cátion, é adicionado um elétron, formando um gás daquele elemento na sua forma aniônica, ou seja, ele com um elétron. Essa energia envolvida é a energia de afinidade eletrônica, que por sua vez é o sinal contrário da energia incidente menos a energia ejetada. Então o que a gente precisa determinar agora é esse E'. E esse E' a gente obtém ele a partir da energia incidente e da energia ejetada, que são os valores que a gente pode calcular a partir das informações que o exercício nos forneceu. A energia incidente, quando eu estou referindo à energia da radiação, do feixe de laser incidente. Então, essa energia a gente pode calcular ela pelo seguinte produto. É a constante de Planck vezes a frequência, certo? Quando a gente quer calcular a energia de um fóton, nesse caso, que a gente está calculando as energias dos fótons do laser, basta a gente multiplicar a constante de Planck vezes a frequência daquela onda que contém o fóton. A gente não tem a frequência, velho. Bem, pessoal, a gente não tem a frequência. A gente tem o comprimento de onda, que é 1164 nanômetros. Mas a partir do comprimento de onda, é possível calcular a frequência. Basta utilizar essa relação aqui, que a gente estuda na parte lá da mecânica ondulatória, que ela acaba valendo para qualquer tipo de onda. Seja uma onda que vai se propagar no meio físico ou uma onda eletromagnética, certo? Então, a velocidade da onda ela é igual
ao comprimento da onda vezes a frequência. Como nesse caso a onda aqui é uma onda eletromagnética, que a gente está tratando como laser, a velocidade que a gente vai colocar é a velocidade da luz, certo? Porque as ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz. Então basta a gente isolar a frequência aqui. Frequência vai ser igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. A velocidade da luz vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E o comprimento de onda, pessoal? O comprimento de onda, o exercício forneceu. Ele deu 1.064 nanômetros. Porém, temos que ajustar as unidades. Por quê? A velocidade da luz está em 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, o comprimento de onda tem que estar na unidade de metro também, tem que estar compatível. Então, eu vou passar de nanômetro para metro. Lembrando, essas unidades, a gente tem que ter elas em mente. 1 nanômetro vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros, certo? Então, para a gente passar de nanômetro para metro, basta a gente dividir por 1 vezes 10 a nona ou multiplicar por 1 vezes 10 a menos 9. Então, fiz as contas aqui e vou obter 1,64 vezes 10 a menos 6. Então, basta dividir agora o valor correspondente da velocidade da luz pelo valor transformado aqui do comprimento de onda que estava em nanômetros, ele transformado em metros. Fazendo as contas, vamos obter 2,82 vezes 10 a mais 14, né? Que eu coloquei o sinal de mais para ficar evidente, não é menos, vezes 10 a 14, segundos a menos 1. Essa unidade também aqui é conhecida como Hertz. Ela é a unidade que vai dar a medida da frequência. Então, a frequência da energia incidente, do fóton da energia incidente, a frequência da onda que corresponde aos fótons incidentes aqui, vai ser igual a 2,82 vezes 10 a 14 segundos a menos 1 ou hertz. Bem, se eu tenho a frequência, eu tenho a condição agora de achar a energia, porque basta eu multiplicar vezes a constante de Planck. Eu tenho aqui o valor da constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34, multiplico vezes a frequência que eu acabei de achar aqui nessa linha e vou obter a energia incidente em joules, que é a unidade que a gente vai obter também a afinidade eletrônica. Então, o valor que eu obtenho é 1,86 vezes 10 a menos 19 joules, certo? Agora eu preciso de achar o outro termo aqui, né? Eu já achei esse termo, agora eu preciso de achar esse termo para mim achar o E' e depois achar o menos E'. A energia ejetada, o exercício também nos forneceu, que ela é 0,137 elétrons-volts. Aí vocês devem estar pensando, a energia incidente está em joule e a energia ejetada está em elétron-volt. Como que eu vou fazer essa transformação? Isso se vocês já entenderem que elétron-volt é a unidade de energia. Elétron-volt, pessoal, é a unidade, sim, de energia, assim como joule é. Só que a gente não pode subtrair joule de elétron-volt. Nós temos que converter elétron-volt para joule, para ficar as unidades compatíveis. 1 elétron-volt, pessoal, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, certo? Então, toda vez que eu falar elétron-volt, eu vou passar para joule, eu vou multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, guardem isso aí. Então, eu vou pegar a energia do elétron ejetado, que é 0,37 elétrons-volts, multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19 e vou obter 2,19 vezes 10 a menos 20 joules. Bem, pessoal, só para chamar a atenção de vocês aqui, peço para vocês depois estarem refletindo, multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse número é estranho para vocês? Vocês conhecem esse número de algum lugar? Só para dar uma dica, é a carga elementar, né? A carga do elétron. Então, depois a gente pode trabalhar uma análise dimensional aqui também, em outro exercício, relativa a elétron-volt. Mas vamos dar continuidade aqui. A gente teria que saber aqui que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Fizemos a multiplicação e obtemos aqui a energia ejetada. Então, agora, basta a gente subtrair a energia incidente da energia ejetada. Então, a energia incidente foi 1,86 vezes 10 a menos 19 joules e a energia ejetada foi 2,19 vezes 10 a menos 20 joules. E eu obtenho, então, um valor aqui para E', lembrando que o E' é a energia envolvida quando eu retiro o elétron do ânion, certo? Formando o elemento
neutro. Então, obtenho E' igual a 1,64 vezes 10 a menos 19 joules. E qual que é essa relação de E' com a afinidade eletrônica? A gente já mostrou aqui. Se eu inverter essa equação, eu obtenho a expressão que me permite calcular a afinidade eletrônica, de modo que a afinidade eletrônica vai ser menos o valor de E', certo? É o contrário, porque eu inverti. Então, essa passagem aqui, pessoal, seria a sacada aqui para fazer o exercício. Inverter essa equação para obter a equação que nos permite calcular a afinidade eletrônica. Então, se eu tenho o valor de E' e o valor da afinidade eletrônica é menos E', se E' é 1,64 vezes 10 a menos 19 joules, então a afinidade eletrônica vai ser menos 1,64 vezes 10 a menos 19 joules. Isso, pessoal, eu fiz para um elétron, certo? Então, se fosse uma prova de concurso e só pedisse aqui, estime a afinidade eletrônica, você poderia estar colocando esse valor aqui. Porém, a banca poderia entender que ela está incompleta. Por quê? Porque a afinidade eletrônica, geralmente, ela é expressa em joule por mol. Então, se isso aqui eu estou fazendo as contas para um elétron, eu quero saber para 1 mol de elétrons, né? Porque aqui eu estou referindo a um elétron. Só se eu quero saber para 1 mol de elétron, basta eu multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23. Desculpa, pessoal. A garganta ficou um pouco seca. Então, vou multiplicar menos 1,64 vezes 10 a menos 19 joules vezes 6,02 vezes 10 a menos 23. Vezes 10 a 23, desculpa. Então, vou multiplicar menos 1,64 vezes 10 a menos 19 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E vou obter aqui, eu não coloquei aqui um sinal negativo, é um sinal negativo, né? Vamos obter menos 9,87 vezes 10 a 4 joules por mol. Então, esse é o valor da afinidade eletrônica. Lembrando, pessoal, afinidades eletrônicas negativas implicam dizer que não foi liberada energia para que o elétron fosse adicionado ao elemento no estado neutro, e sim foi fornecido energia. Toda vez que a afinidade eletrônica está com sinal positivo, a gente já subentende que é um processo que foi liberado energia. Se a afinidade eletrônica, como está aqui, ela está com valor negativo, a gente já tem que entender implicitamente que aquele processo não foi exotérmico, ele foi um processo endotérmico, ou seja, teve que ter sido fornecido energia para estar colocando aquele elétron no elemento, no estado neutro. Então, pessoal, muito cuidado assim, nesse tipo de questão que integra, né, que vai integrar conhecimentos. Então, a gente viu aqui que era necessário compreender o conceito de afinidade eletrônica, era necessário também transpor o texto, as informações que estão no texto, para uma equação. Então, isso é muito comum em questões de química, em provas discursivas. Eles vão descrever para você uma situação, um processo, e você tem que ser capaz de transpor aquela descrição para a linguagem aqui de equações químicas, que vão ajudar a gente a estar resolvendo a equação. Depois disso, era fundamental a gente entender que a gente chega aqui no conceito de afinidade eletrônica e que para a gente determinar agora quantitativamente, até aqui a gente ia determinar qualitativamente o valor da afinidade eletrônica. Mas se você chegasse até aqui, você não teria um número. Então, a banca poderia te dar aqui alguns décimos na resolução do exercício, porque você apresentou um raciocínio conceitual, mas, porém, você não apresentou os valores numéricos. E para chegar nesses valores numéricos, era necessário lembrar dessas equações aqui. Essas equações que a gente vê também lá naquela parte, quando a gente está estudando a estrutura do átomo, as transições eletrônicas, principalmente aquelas que estão diretamente ligadas ao modelo de Bohr. Então é isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. É uma questão aqui aparentemente complicada, mas se a gente olhar com detalhes, entender a questão direitinho, não ficar desesperado, eu não sei por onde começar. Se a gente entender, começar a desenhar, entender o processo, imaginar o que está acontecendo, ela vira uma questão ali até simplória. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, que possa ter serventia para vocês aí que estão estudando, para vocês alunos de graduação, professores que estão se preparando para processos seletivos para pós-graduação, para concursos públicos. Essas questões aqui são recorrentes nesses processos. Então,
Eu espero que tenha gostado. Se tiver serventia e achar que pode ter para mais alguém, peço para estar interagindo aí no vídeo, com o vídeo e compartilhando o conteúdo. Abração e até a próxima.